E aí foi onde já era manhã, eu chamei o Gilmar e eu falei para ele que eu perdoaria ele de tudo aquilo que ele tinha feito, que eu decidi liberar perdão para ele. Ele me pediu perdão de novo pelo que tinha acontecido e eu disse para ele, nós vamos lutar e nós vamos reconstruir a nossa família. E ela começou a falar que tinha solução para o meu casamento, que tinha solução para tudo aquilo que tinha acontecido com a minha vida. E ali eu contei para ela coisa que eu não contei, que eu não tinha contado para ninguém nunca, todas as minhas dores e traumas. E ela começou a me ajudar, sem nem me conhecer. Tem uma frase que a gente tem aqui no SOS, que diz que o seu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o seu pecado. Eu vivi isso. Naquele momento que eu contei para a Karine, eu vomitei. Coloquei o dedo na garganta e joguei tudo para fora. Eu não queria deixar nada escondido. Eu não queria deixar nada embaixo do tapete. Eu fui transparente. A gente ia na igreja, a gente não faltava um culto, a gente era o exemplo, a gente usava o uniforme da igreja, a gente fazia tudo que tinha para fazer na igreja, a gente só não era igreja. Confesso para você que me passou vontade de tirar minha própria vida, de sumir, de fazer muitas coisas. Mas a partir daquele momento que eu joguei para a luz, eu comecei, como a Karine até diz, a ter uma luz no fundo do túnel. Naquele momento que eu abri todo o meu coração e falei a verdade para a Karine, eu senti necessidade também de chamar toda a minha família e falar. Chamei toda a família da Karine e também contei toda a verdade. Chamei o nosso líder na época da igreja e fui diante da igreja e também contei para eles o que tinha acontecido, o pecado que eu tinha cometido. E a partir dali começou a vir a colheita daquilo que eu plantei. Eu digo uma coisa, Mateus, uma hora a conta chega. Às vezes a pessoa acha que ela está fazendo algo que nunca ninguém vai descobrir, isso aqui não tem problema, isso aqui eu vou deixar dessa forma. Uma hora a conta chega. E para mim chegou. E dali em diante, tudo desmoronou. Tudo desmoronou. Fomos morar de favor na casa do meu irmão. Tivemos que morar de favor na casa do meu cunhado. Mas na época foi muito triste, porque eu me senti abandonada. Eu servi no ministério 22 anos e quando eu mais precisei, viraram as costas para mim como se eu tivesse lepra. E isso doeu, e doeu pra caramba. Foi difícil lidar porque eu me doava muito para os outros. E quando eu precisei, eu vi que eu não tinha amigos, eu vi que eu não tinha pastor, eu vi que eu não tinha pastora, eu vi que eu não tinha ninguém. E eu percebi que eu conhecia Jesus. Conhecia Jesus, realmente. Eu conhecia Jesus desde os meus 11 anos. Agora, de sentir Ele, caramba, foi no SOS. Que muitas vezes, nessa vida, Deus vai preferir te ferir do que te perder. Mas eu decido lutar pela minha família. Aquele vídeo fez eu repensar, aquele vídeo fez eu entender o quão pecador eu era. E como é que eu ia ser tão pecador e pedir perdão para Deus se eu não queria perdoar o meu irmão do meu lado. Era como se eu estivesse numa guerra, sabe? Uma guerra, tivesse soldados do meu lado e eu tinha duas opções para o soldado bombardeado e machucado do meu lado. Ou eu terminava de matar, ou eu colocava no ombro e carregava e ajudava a sarar. E perdão é isso. É você livrar a pessoa da dívida, é você dar para o outro que te trouxe dor, você deixar ele liberto daquilo. Liberar da dívida. Acho que a melhor forma de se falar sobre o perdão é isso, é libertar a pessoa da dívida. É fazer como Jesus faria, sabe? Naquele momento eu pensei, Deus, eu tenho tanta dor dentro de mim. Mas eu decido guardar minha dor no bolso e eu vou lutar. Então aquela noite, no dia 10 para o dia 11 de maio de 2019, foi a noite na qual eu decidi lutar pela minha família, perdoar, não esquecer os traumas, não guardar os traumas, mas sim colocar eles à mesa e começar a tratar todos esses traumas. E aí foi onde já era manhã, eu chamei o Gilmar, e eu falei para ele que eu perdoaria ele de tudo aquilo que ele tinha feito, que eu decidi liberar perdão para ele. Ele me pediu perdão de novo pelo que tinha acontecido e eu disse para ele, nós vamos lutar e nós vamos reconstruir a nossa família. Eu vou ter a minha família na qual eu sempre sonhei. O meu sonho era sempre ter aquela família feliz da Margarina Qualley, sabe? Aquela propaganda na qual a família era feliz passando manteiga no pão no café da manhã. E era assim que eu decidi lutar pela minha casa, pela minha família e abrir mão de toda a minha dor e deixar Deus cuidar dela. Na verdade, através desse vídeo, ele não falou nada sobre o SOS naquele vídeo,
Mas abaixo daquele vídeo tinha uns links, na descrição do vídeo tinha um link sobre a casa de recuperação de casamento. E lá tinha um link que dava para um WhatsApp, e naquele WhatsApp eu conversei com uma pessoa que me atendeu, uma atendente, na época o nome dela Larissa, que me atendeu, trabalhava com a gente, e ela começou a falar que tinha solução para o meu casamento, que tinha solução para tudo aquilo que tinha acontecido com a minha vida. E ali eu contei para ela, coisa que eu não tinha contado para ninguém nunca, todas as minhas dores e traumas. E ela começou a me ajudar, sem nem me conhecer. Ela me amou sem nem saber quem eu era, sem saber quais eram os meus defeitos, as minhas falhas. Foi algo incrível, na qual Deus preparou naquele momento, naquela noite. E ali eu conheci o SOS, e ela falava para mim, calma, tem solução. Tem a casa de recuperação de casamentos, é o SOS Casamento Curado, e lá a sua vida vai mudar. Lá é conhecido por Terra de Milagres, e lá a sua vida vai mudar. E aquilo foi uma luz no fim do túnel. Foi uma luz no fim do túnel. Eu sei que não é o pastor Josué, eu sei que não é o SOS Casamento, eu sei que é o que Deus faz. Agora eu sei o que Deus faz neste lugar. Porque neste lugar a gente teve a nossa vida transformada. E não o nosso casamento. Nós tivemos nossas vidas transformadas. Eu costumo dizer que Deus não restaura casamento, Deus restaura vidas. E vidas restauradas, tem um casamento restaurado, tem uma família restaurada, tem seus sonhos restaurados. E uma coisa, Mateus, eu digo para você, na realidade, quando aconteceu tudo isso, né, como a Karine mencionou antes, a gente pastoreava, né? Então ali começou, tem uma frase que a gente tem aqui no SOS, que diz que o seu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o seu pecado. Eu vivi isso. Naquele momento que eu contei para a Karine, eu vomitei. Coloquei o dedo na garganta e joguei tudo para fora. Eu não queria deixar nada escondido. Eu não queria deixar nada embaixo do tapete. Eu fui transparente. Porque na palavra de Deus diz que quando a gente traz tudo para a luz, o sangue de Jesus tem poder para limpar e purificar de todo pecado. É um desafio de se expor, exatamente, na verdade, né? Quando você se expõe é que você é curado. Deus não pode trabalhar naquilo que é escondido. A partir da hora que você tem qualquer coisa escondida no seu casamento, Deus não vai trabalhar nisso. Deus trabalha na luz, né? É na luz que Ele trabalha. Não tem como, né? Se ficar alguma coisa oculta. Então eu decidi realmente a viver uma transparência. Eu estava vivendo um período na mentira, no engano. E aquele momento não é fácil, vou dizer para você que não é fácil você se expor, não é fácil você vomitar, tá? Só que é necessário. Para haver cura, para haver libertação, para haver transformação, é necessário você ser verdadeiro. E naquele momento eu fui. E confesso para você que me passou vontade de tirar minha própria vida, de sumir, de fazer muitas coisas. Mas a partir daquele momento que eu joguei para a luz, eu comecei, como a Karine até diz, a ter uma luz no fundo do túnel. Eu comecei a ver essa luz. Eu acho que a expressão é você chegar no fundo do poço e você olhar para o lado, você não tem saída, olhar para baixo, você não tem saída. A tua única saída é olhar para cima. De onde vem o seu socorro? Alto, de onde vem o socorro, porque quando você chega nesse nível, você cavar para baixo, você vai se enfiar mais ainda. Então a gente realmente decide olhar para cima e dizer assim, Deus, nos socorre. Só que ao mesmo tempo, a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Naquele momento que eu abri todo o meu coração e falei a verdade para a Karine, eu senti necessidade também de chamar toda a minha família e falar. Chamei toda a família da Karine e também contei toda a verdade. Chamei o nosso líder na época da igreja e fui diante da igreja e também contei para eles o que tinha acontecido, o pecado que eu tinha cometido, e a partir dali começou a vir a colheita daquilo que eu plantei. Eu digo uma coisa, Mateus, uma hora a conta chega. Às vezes a pessoa acha que ela está fazendo algo que nunca ninguém vai descobrir, isso aqui não tem problema, isso aqui eu vou deixar dessa forma. Uma hora a conta chega. E para mim chegou. Para nós chegou aquela conta. Eu até costumo dizer, é uma frase, Deus é bom, Ele nos deixa plantar aquilo que a gente quiser, mas Deus é justo, você vai colher aquilo que você plantou. E aquele momento, né, no outro dia, então nós tivemos uma reunião com o nosso líder e naquele momento, depois da reunião, nós perdemos tudo.
Um dia atrás nós tínhamos carro, lugar para morar e salário. No outro dia, nós não tínhamos mais nada. Perdemos tudo. Como a Karine falou, chegamos no fundo do poço. Quando nós chegamos aqui no SOS Casamento Curado, nós chegamos sem nada. Detalhe, a gente só chegou aqui porque a própria atendente, Larissa, que me atendeu, pagou o SOS pra gente. A Larissa, ela dizia pra mim que tinha que vir pro SOS. Mas depois de tudo que aconteceu, a gente não teve respaldo nessa igreja na qual a gente servia há muito tempo. A gente teve que saiu de uma forma triste, de uma forma na qual a gente não teve cuidado. Enfim, eu entendo que hoje foi todo um trabalhar de Deus, né? Mas na época foi muito triste, porque eu me senti abandonada. Eu servi no ministério 22 anos e quando eu mais precisei, viraram as costas para mim como se eu tivesse lepra. E isso doeu, e doeu pra caramba. Foi difícil lidar porque eu me doava muito para os outros. E quando eu precisei, eu vi que eu não tinha amigos, eu vi que eu não tinha pastor, eu vi que eu não tinha pastora, eu vi que eu não tinha ninguém. Sabe, eu vi que o povo na qual eu chamava de minha família, né, porque éramos filhos do mesmo pai, eu não tinha, não eram meus irmãos de verdade. Estavam ali enquanto que eu poderia dar alguma coisa. Quando eu não pude mais e eu precisava de ajuda, foi quando eu descobri que eu não tinha família. E aí uma pessoa aqui de São Paulo que nós nunca vimos nos ajudou. E a Larissa disse que ela dizia pra mim, você tem que vir pro SOS, eu disse, mas eu não tenho mais como. Até que chegou um dia que ela ligou pra mim, ela disse assim, ó, deu, chega, você vai vir pro SOS, eu tô pagando o SOS pra você, Deus mandou eu semear na sua vida. E foi assim que a gente chegou aqui no SOS. E foi muito engraçado porque na época para comprar um aéreo para vir para cá, o aéreo era 980 reais. Custou o aéreo. Uma ponte de Navegantes a São Paulo. Ida e volta, os dois. Era esse valor, só que a gente não tinha. A gente passou um cartão de crédito, abençoou o cartão de crédito. Se Deus, tu vais prover. Só que antes de tudo isso, eu preciso voltar uma parte importante lá. Antes de tudo isso, quando a gente decide perdoar, a gente tem que perdoar por completo. E eu, por ter a terceira pessoa desse adultério foi uma amiga minha, eu decidi que eu perdoaria ela. E eu fui até a casa dela para isso. A gente marcou uma conversa, a gente foi até a casa dela e eu abracei ela. E eu liberei perdão para ela. Eu não fui lá buscar que ela me pedisse perdão. Eu fui lá porque eu decidi ser livre. Aquela ministração do pastor Josué fez eu entender que se eu não perdoasse, era como se eu tomasse um copo de veneno todos os dias e esperasse que a outra pessoa morresse. E 3 dias depois, eu decidi liberar perdão. Assim como o Gilmar também pediu perdão ao esposo dela. Ali a gente encerrou aquele ciclo e dali em diante, tudo desmoronou. Tudo desmoronou. Fomos morar de favor na casa do meu irmão. Tivemos que morar de favor na casa do meu cunhado. Eu dou graças a Deus que na época o meu cunhado se separou. E aí foi cada um morar numa casa. Depois eles voltaram, porque eles vieram junto pro SOS com a gente. A gente arrebentado ainda ajudou a sarar o casamento do meu cunhado. E ele não estava morando mais naquela casa. A gente foi morar naquela casa de favor. Foi muito triste. Em pleno inverno de Santa Catarina, um inverno castigado, muita chuva. Eu saindo de um apartamento, indo morar de favor, num local que jamais eu imaginei que iria morar. E foi a solução daquele momento. E foi uma luta constante, porque foi uma desconstrução de mentalidade, uma desconstrução de crenças, sabe? De tudo aquilo que a gente já tinha vivido e a gente viu que não deu certo. E eu percebi que eu conhecia Jesus. Conhecia Jesus, realmente. Eu conhecia Jesus desde os meus 11 anos. Agora, de sentir Ele, caramba, foi no SOS. No SOS eu senti como se eu fosse um passarinho preso na gaiola e viesse alguém e abrisse essa gaiola e dissesse, seja livre. Sabe, o SOS ele me trouxe uma liberdade na qual eu não tinha. Ele me ensinou um evangelho a qual eu tenho um pai, uma identidade. O SOS ele me trouxe identidade. Não que o SOS é a minha identidade, não, longe disso.
Mas é aqui que eu aprendi quem era Deus realmente, sabe? Que Deus não era apenas o Criador, aquele que eu dobrava o meu joelho e dizia assim, Deus abençoa aquele outro, me dá isso, eu quero aquilo. Deus não é 0800. Eu entendi aqui que eu tenho um pai. E quando eu posso dizer assim, ó, pai, eu tô aqui. Eu sei que ele me responde, eu sei que ele tá comigo, eu sei que ele habita dentro de mim. E isso para mim foi incrível. E uma das coisas assim, como eu falei, nós perdemos tudo, né? E nós fomos expulsos do ministério. E quando nós chegamos no SOS Casamento Curado, como a gente foi lá expulso, excluído de tudo, aqui nós chegamos aqui, fomos abraçados. Fomos recebidos com um sorriso, não importava o erro, o pecado, o que você fez, mas sim como você chegou até aqui. O engraçado é porque quando a gente chegou aqui, e até quando você chega de carro e você entra aqui, é muito louco, porque quando eu vim pra cá eu pensei, meu Deus, por que eles amam tanto as pessoas se nem conhecem? Como é que pode amar alguém sem nem conhecer? Eu me sentia tão amada naquele lugar, naqueles 4 dias que a gente passou aqui, que era como se eles lavassem os meus pés todos os dias. Era um amor que eu não conseguia entender, era um amor de servir, sabe? De um verdadeiro evangelho. Eu entendi que o evangelho não é o título que você carrega, não é como você ministra, como você prega, ou quanto seguidor que você tem no Instagram. Eu entendi que Jesus era servir, sabe? Que as pessoas que tinham esse pai dentro delas, elas serviam o outro. E não importa o seu título. Porque aqui eu fui servida pelo pastor Josué e pela pastora Rose. Pessoas que eu jamais imaginei que andavam em nosso meio e que nos ajudavam. Para você ter noção, a gente, no primeiro dia, a gente entrou no SOS, o pastor Josué entrou dentro daquele templo. Quando eu vi ele, caramba, parecia que eu tinha visto a Xuxa descendo daquela espaçonave assim. Eu pensei, ele é real. Meu Deus, eu me senti no show da Xuxa. Falta pouco eu ser a Paquita de bota comprida lá na frente. E eu pensei, meu Deus, ele é real. Como é que pode? Deus usou uma ministração de uma pessoa que eu nem conhecia. Ele nem sabe que eu existo. Eu tô aqui num evento dele, mas ele nem sabe que eu existo. Ele precisa saber a minha história. E antes de ele saber a minha história, ele subiu naquele altar, ele olhou pra gente, a gente sentado numa terceira cadeira daquele templo. Ele olhou, Deus manda eu pagar um aéreo pra vocês. Deus manda eu abençoar vocês com R$980. Cara, eu pensei assim, meu Deus! Sabe aquela luzinha que a gente viu no fundo do túnel? Ela estava crescendo. Foi um xenon da vida, foi um LED, sabe? Foi um pisca-pisca de LED do Natal. E o que é gostoso, hoje a gente olhar isso, tudo isso que aconteceu, é que ao mesmo tempo que nós perdemos tudo, não tinha nada, imagina para mim, como um pai de família, como o ponto que tem que ser o provedor da casa, o sacerdote da casa, eu olhar e pensar assim, meu Deus, agora minha família vai passar fome, porque eu errei, porque eu decidi viver nesse pecado. E aquilo é doído, foi massacrante para mim. Mas quando nós chegamos aqui e fomos acolhidos com esses braços de amor, como a Karine falou, as pessoas vindo com um sorriso, te servindo água, trazendo um lencinho para você, as ministrações, cada ministração dentro do SOS, ela veio cortando a minha vida. Ela veio mostrando para mim, porque eu vivi um tempo daquela religiosidade, título, religiosidade, achava que estava certo, mas estava totalmente contra o Evangelho. E aqui dentro eu entendi, eu tive que despir do meu título, eu tive que despir daquilo que eu construí tantos anos achando que estava certo. Teve que quebrar muito orgulho. Quebrar muito orgulho. Eu era muito orgulhoso. Eu era muito orgulhoso, a ponto que achava que eu fazendo a obra de Deus, se ela não ia, eu estava fazendo o que era certo. Se a minha esposa não quer ir, eu vou, porque eu estou fazendo o que Deus quer, o que agrada a Deus. Então, só que o orgulho, ele te leva num ponto mais alto, porque a queda vai ser grande. Então, cada ministração que tinha aqui dentro do SOS, aquilo ia me rachando, ia me quebrando, me despedaçando, a ponto de eu ficar só em caquinhos. Mas hoje eu entendo que eu estava sendo desconstruído para Deus me reconstruir da forma correta. Hoje, a gente olhando, vivendo dentro do SOS, podendo ajudar outros casais, até com a nossa história
né? Antes era uma ferida exposta, hoje é apenas uma cicatriz, né? Hoje a nossa maior marca está sendo o nosso maior ministério, mas naquela época, aquelas ministrações, ao mesmo tempo que me quebrava, começava a me sarar, começava a me transformar em outro homem. Eu aprendi a ser pai aqui dentro, eu aprendi a ser marido aqui dentro, eu aprendi a ser homem aqui dentro no SOS Casamento Curado. A gente aprendeu a ser filho também, porque a gente começou a compreender o que é honra. Você honrar seu pai, sua mãe, você entender quem eles são para você. Não que a gente desrespeitava, não, mas a gente achava assim, a gente tem a nossa família, meus pais que se virem, eles têm a deles e agora a gente vive aqui e eles vivem lá, e não é assim, sabe? Aqui a gente entendeu o que é honra, a gente entendeu a ser homem e mulher de Deus, a gente entendeu o que é ser pai e mãe, o que é ser amigo. A gente não tinha amigos. Nossa, hoje eu olho assim para o lado e eu vejo quantos amigos eu tenho, no que eu precisar eu posso contar com eles. E eu sei o quão valioso isso é, sabe? E eu entendi também que eu sou as 5 pessoas que eu ando, eu sou os 5 amigos que eu ando, então a minha categoria de amigos é quem já teve um casamento restaurado, é quem quer procurar o céu, amigos que eu sei que se eu fazer algo de errado, eles não vão passar a mão na minha cabeça, eles vão me abraçar, mas eles vão me exortar. Então, muita coisa mudou, muita coisa mudou. E a gente andava muito sozinho, a gente não tinha mentores, a gente não tinha amigos, como a Karine falou, a gente andava sozinho e achava que estava certo. A gente ia na igreja, e eu costumo dizer que a gente batia cartão. A gente ia na igreja, a gente não faltava um culto, a gente era o exemplo, a gente usava o uniforme da igreja, a gente fazia tudo que tinha para fazer na igreja, a gente só não era igreja. A gente só não foi igreja por muito tempo. A religiosidade consumia, o autoritarismo consumia, sabe? Um orgulho, algo destruidor. E hoje eu entendo que nós não passamos de filhos e que não é um eu, é um nós. Eu entendo que a gente é um nós, é todo mundo filho do mesmo pai. E isso basta, isso mudou tudo, sabe? Isso mudou a nossa mente, desconstruiu tudo, reconstruiu, porque a gente precisou, como é que é? Aprender a desaprender para reaprender. A gente teve que reaprender muita coisa. Desconstruir 22 anos de evangelho, de conhecer Jesus para você em 4 anos. Nossa, eu não conheço Jesus, eu sinto Ele. Eu sinto Ele quando eu vejo uma criança tratando a outra com amor. Eu vejo Jesus nas pequenas coisas, sabe? Eu vejo Jesus da forma que traz casais para este lugar agora e que a gente, através de um sorriso, de um abraço, eu demonstro Jesus pelas minhas atitudes, não pelas minhas palavras. Não é a santidade que eu demonstro, mas assim aquilo que eu vivo. E isso para nossa família foi incrível, foi incrível. O SOS foi a gaiola com a portinha aberta e que fez eu voar. E eu entendi para que era asas. Porque até então eu achava que asa simplesmente era para ter asa. E eu entendi que asa é para voar. E voar no propósito que Deus tinha preparado para nós. Hoje a gente diz que a gente não tem uma família perfeita, mas a gente tem uma família feliz. Hoje, quando eu ouço as pessoas dizer, nossa, como as suas filhas são educadas, como as suas filhas amam as pessoas de graça, como elas tratam as pessoas com amor, fez eu ver que em 4 anos, muita dor valeu a pena, sabe? Tem dores na nossa vida que a gente não compreende. E talvez tenha gente nesse momento não entendendo a sua dor. Mas eu digo que é um processo. É um deserto muitas vezes que a gente passa, mas deserto não é lugar de moradia, e sim lugar de passagem. Você vai passar e a gente passou por esse deserto. Foi um processo de aprendizado. Não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Não veio um pó mágico e tudo se resolveu. Jamais. E saímos daqui com um sorriso não assim. Não é a varinha mágica que tudo resolve, não é assim. Deus não trabalha assim. Deus não tem uma borracha que apaga tudo. As coisas estão latentes na minha cabeça, memórias. Mas hoje a gente dá risada. Mas não dói mais. Não dói mais. Hoje eu costumo dizer para outras mulheres, né? Hoje eu ajudo outras mulheres a sair dessa vida de decepção, de pós-adultério, de traição. Eu ensino elas sobre as 7 fases do perdão, né? Que existem 7 fases, que isso leva um tempo, que é um processo.
e que tudo bem se às vezes elas falharem nesse processo, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, não que isso seja uma desculpa, mas que é ser humano. E hoje eu ajudo elas e eu digo para elas que muitas vezes nessa vida Deus vai preferir te ferir do que te perder. Então muitas vezes vem dor na nossa vida para nos dizer: ei, volta aqui, tu és meu filho e eu te quero perto. Porque a gente se desvia do caminho. E a nossa construção como família mudou muitas coisas. Antes, nós não tínhamos o dia em família. E depois nós aprendemos isso dentro do SOS Casamento. A gente não tinha férias, quanto mais dia em família. Aí hoje nós tivemos sim, temos o dia em família, nós passeamos juntos, curtimos juntos, damos risadas juntos, brincamos juntos. Hoje eu e a Karine é diferente, tá? Eu aprendi a minha posição, aprendi o que eu devo fazer. Hoje a nossa vida é mais transparente, tá? Antes, como eu disse, meu celular tinha senha. Eu vivia escondendo coisa. Hoje, meu celular tem senha devido à segurança, mas as minhas filhas sabem, a Karine sabe, meu celular está em qualquer lugar da casa. Tá? É tão transparente que todo mundo usa a mesma senha até para banco. Exatamente. Sabe? Então, hoje, é claro que temos os períodos difíceis, mas o diálogo hoje é mais presente. Hoje a gente senta, conversa, traz o problema para o meio e vamos resolvê-lo. E não deixamos mais guardados, entendeu? Então o nosso diálogo mudou muito, a nossa forma de se amar, de se respeitar, de compreender um ao outro. Hoje eu entendo, porque eu digo uma coisa, casamento, eu preciso conhecer quem está do meu lado. Eu preciso saber quem está do meu lado. E a pessoa que está do meu lado precisa me conhecer, porque a gente tem temperamentos, tem formas de agir diferente. Então, hoje, a gente até já estudou um pouquinho, né? As 5 linguagens do amor, qual é a linguagem de amor da Karine, qual é a minha, os temperamentos, né? Então, hoje a gente compreende. Antes, eu não entendia por que ela agia daquela forma, mas era o temperamento dela, entendeu? Hoje ela entende o meu também. Então, isso é muito importante num casamento, é conhecer quem está do seu lado, se aprofundar em conhecer. Isso vai moldando o casamento. E outra coisa que eu acho interessante, e que a gente passo a passo, dia a dia, é um processo, vai melhorando, é a nossa vida espiritual. Eu digo uma coisa, nós precisamos cada dia mais estar mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais perto eu vou estar da minha esposa, das minhas filhas, e a gente vai seguindo, a nossa casa será um pedacinho do céu. É você compreender a sua identidade em Deus, sabe? Eu acho que identidade em Deus é tudo. Você entender que um dia você foi órfão e hoje você tem um pai, nossa, muda tudo. Isso muda tudo, isso muda tudo. E num casamento eu acho que a frase que eu levo para minha vida, melhor é ser feliz do que ter razão. Gente, num casamento muitas vezes você briga para ter razão de alguma coisa, porque são duas cabeças que pensam diferente, dois temperamentos que são diferentes. Nós somos muito diferentes. Num temperamento, Gilmar é um colérico, organizado, metódico. E eu sou aquela sanguínea, doida, que se você falar, vamos acampar hoje, eu vou estar pronta para acampar hoje. Não tem muita hora, né? Não tem hora. Para mim é mais fácil chegar legal do que chegar no horário. Para ele, chegar no horário é importante. Para mim, não. Mas isso a gente vai se adaptando, administrando e vai se adaptando. Mas eu acho que a sacada de um casamento é você entender que é melhor é ser feliz do que você ter razão. Ser feliz do que ter razão, eu acho que é a frase para o casamento. E essa frase eu aprendi aqui com os nossos pastores, eu digo assim, porque eu tenho o pastor Josué e a pastora Rose como os nossos pais. Eles nos abraçaram quando a gente... Nossa! Foi jogado fora. Quando a gente foi jogado fora, quando quem não é visto não é lembrado. E quando eu cheguei aqui, eu entendi que quem é visto é lembrado e pode ser abraçado e ser ajudado. Quando nós recebemos uma mão estendida do pastor Josué e da pastora Rose, eles nos colocaram dentro da casa deles. Eles nos convidaram para morar em Bragança Paulista, para trabalhar com eles. E nossa, isso já vai fazer 4 anos. Hoje nós somos conselheiros do SOS, somos coordenadores do SOS Casamento. Hoje isso aqui é a nossa vida. Hoje tem pessoas que olham para mim e dizem assim, nossa, mas você trabalha praticamente quase todo final de semana, você não tem final de semana. Eu disse, não tenho, mas eu estou feliz assim.
Eu aprendi com o pastor Josué que, assim como o peixe não reclama para nadar, o pássaro não reclama para voar, quando você entende o seu propósito, você entende que aquilo que você está vivendo, aquilo que você ama, não importa se é final de semana, se é feriado, se é Natal, se é Ano Novo, importa você fazer aquilo que você ama, aquilo que você foi chamado para fazer. E eu entendo todo o processo que nós tivemos para hoje a gente dizer para outros casais, nós temos marcas, nós temos cicatrizes, mas nós podemos dizer que vale a pena. Vale muito a pena. Hoje nós somos curados Curados para para curar.